graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, mais um Paixão e Liderança, e eu venho compartilhando com quem está vivendo mais perto de mim, a minha profunda paixão e meu profundo entusiasmo de mais um congresso iniciando, eu tendo o privilégio, a oportunidade de me preparar para compartilhar. A gente cresce, eu aprendi, desde o seminário, eu aprendi a aproveitar todas as oportunidades de crescimento. Bem verdade, talvez eu poderia ter ido mais, crescido mais, né? Mas aquilo que eu dei conta de crescer, eu aproveitei, eu usufruí, tenho usufruído de vida de muitas pessoas, de muitos homens, e tem sido ânimo para o meu coração falar, ouvir, compartilhar, desde que isso proporciona para mim crescimento. Se não estiver enganado, desde que surgiu aqui a conferência Paixão e Liderança na nossa igreja, eu tenho pregado, na parte 1 eu tenho pregado na sexta-feira, e na parte 2, quando a gente convida alguém de fora, mais de longe, quando ele não pode chegar na sexta-feira, eu prego também, né? Porque, na verdade, meu coração está muito consumido com isso. Meu entusiasmo pela palavra de Deus, dentro das temáticas objetivas nas quais nós estamos envolvidos e comprometidos, meu coração está muito envolvido com isso. Entusiasmo. Eu acredito que é esse sopro do Espírito de Deus. Quando eu olho para mim, e falando com o Rafael essa semana, quando eu olho para mim, qual capacidade, né, que eu percebo? Qual que é o direito que eu tenho de estar sobre os irmãos com a responsabilidade da fala, e os irmãos com a responsabilidade da escuta? Porque na liturgia das ministrações, é assim que acontece. Eu tenho aprendido de que quando eu estou no lado de quem escuta, caneta na mão, Bíblia na mão, papel na mão, se você pegar as minhas Bíblias, tem palavra de muita gente que forneceu ao meu coração da parte de Deus, eu vou aproveitando isso. Essa palavra hoje mesmo, ela é fruto de uma ministração que eu recebi há alguns anos atrás. O pastor Paulo Mazzoni esteve aqui na Central, numa conferência, Paixão e Liderança, parte 2, e ele ministrou sobre alguns assuntos, e eu fui colhendo desde a primeira ministração dele, fazendo, e eu construí da melhor maneira possível, como as vovós antigas, uma coxa de retalho para gerar cobertura, para gerar coisa apropriada, coisa boa para a gente. Eu estou convicto disso, e não é nenhuma arrogância pessoal, né? Nem o tema, pode colocar aí, nem o tema é produto de uma arrogância da igreja, e muito menos da Bíblia, e muito menos do pregador que escolheu esse tema para nortear a nossa palestra, a nossa fala durante toda essa noite. Abra sua Bíblia, por favor, Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Como eu já disse, pode até parecer uma arrogância o tema dessa mensagem, porém é a convicção de um coração que crê na Bíblia e nas boas novas do Evangelho. Esse tema ele vai de encontro, contrariando plenamente a ideia de muitos profetas do desigrejamento. Você pode perceber que, da maneira geral, se não todos, eu não quero ser absolutista aqui, mas se não todos, quase todos os profetas do desigrejamento
atual que militam, dizendo: a igreja não tem importância, a igreja é você, a igreja é a sua casa, a igreja é o que você pensa no seu coração. Isso é mentira, não está na Bíblia isso. Esses profetas um dia estiveram na igreja, esses profetas um dia estiveram na comunhão da igreja, esses profetas estiveram um dia absorvidos e absorvendo a igreja. Eu não estou dizendo todos, mas quase todos que eu conheço, eles deixaram de pertencer à igreja e são profetas do desigrejamento, ou porque pecaram, caíram e não tiveram a humildade de levantar. Ai de mim, porque já pequei algumas vezes gravemente, e se eu não tivesse a coragem de confessar e levantar, eu seria mais um desigrejado. Talvez frustrado pela disciplina da igreja, porque a igreja tem uma responsabilidade disciplinar em amor, mas com correção bíblica e com direção e conserto, eu estaria desigrejado. A igreja me feriu, a igreja, a liderança, pastores, irmãos, uma célula me feriu, alguém me feriu, e agora eu sou um desigrejado. Só a igreja é a solução para esse mundo. Esse tema, ele é absolutista mesmo, no que tange à convicção bíblica que a revelação traz para a gente. Mas eu quero conversar sobre isso. O tema, ele pode assustar, mas o assunto que nós vamos narrar, embora está muito ligado ao tema, ele tem uma importância muito grande para você que é líder de célula, auxiliar de célula, supervisor de células, você que está um líder em treinamento, você que é membro de uma célula, você que está chegando agora para a sua igreja local e está começando a andar, a curtir a comunhão de um pequeno grupo e da igreja nos seus encontros gerais. Eu queria que você tivesse muita atenção. Atos capítulo 2, do verso 42 a 47, diz assim, tradicionalmente, quando a gente vai pregar, a gente lê a Bíblia, né? Eu quero ler com vocês aqui. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram, até aquele momento inicial da igreja militante na Palestina antiga, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso o quê? Enquanto essa realidade acontecia no meio da igreja, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Me permita fazer mais uma oração, por favor. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra aberta, trazendo discernimento aos nossos corações como discípulos. Nos leve a um lugar agora, Senhor, de incômodo. Nos leve a um lugar agora de irritar conosco mesmo, a partir da Tua palavra, não para sentir um peso, e não para isso pesar a gente negativo, mas para sentirmos um peso de responsabilidade, um peso de chamamento, um peso de compromisso com o céu e com a terra. Lugar de eternidade, lugar de transitoriedade. Nos ajuda como discípulos a ouvir a Tua palavra, ponderar no que o Senhor quer dizer para nós nessa noite e sairmos daqui decididos, à luz daquilo que ouvimos, sentimos e entendemos, tocado pelo Senhor e pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem.
Esta palavra foi preparada exclusivamente para esta conferência. Tá? A solução é Jesus através da sua igreja. Só a igreja é a solução para esse mundo. Não há outra pessoa, não há outra instituição, não há outro acontecimento. Só a igreja. O acontecimento igreja, entenda isso, por favor, é a igreja que tem essa responsabilidade, essa autoridade e essa governança na terra. E entenda, por favor, a igreja tem a ver diretamente com Cristo Jesus, não tem como separar. É igual arroz com feijão, misturou. Você pode identificar o que é arroz e feijão, mas você não tem como separar. Entenda isso, por favor. Não tem Jesus e a igreja, não tem igreja e Jesus, tem Jesus e a igreja juntos. Por favor, restaure essa mentalidade na sua inteligência e tenha esse sentimento solidificado dentro do seu coração, da sua memória afetiva de conversão, de entrega e de pertencimento a Cristo e a uma igreja local que serve ao dono da igreja, que é Cristo. Há uma expectativa de mudanças, transformações, melhorias. Pode reparar isso, sempre há uma busca pela tábua da salvação. Acorda, igreja! Acorda, por favor. A solução é Jesus através da sua igreja. A solução é Jesus através da sua igreja. E eu estou apontando o dedo aqui, e vale para mim também. Eu estou falando de você. Quando eu falo de igreja, eu estou falando de você. Eu não estou falando de você, Juninho, individualmente, porque você nunca vai ser igreja sozinho. Mas em conjunto com outros irmãos, na fé declarada e posta em Cristo, você não é será não, é a igreja. Então quando eu falar igreja, você bate no peito e fala, o pastor está falando de mim, e está falando para mim, e está falando de mim mesmo. Olha, por favor, não é a política, não é a economia, não é o futebol, não são os programas sociais de uma nação, de um estado, de uma prefeitura, ou de uma igreja, ou de uma ONG, não é a melhoria do seu emprego, não é o avanço dos seus estudos, não é o aumento do seu salário, não, nunca, nunca não, é Jesus. Eu sei que tem muita gente caminhando em querer mudança, melhorias e tal, mas procurando o lugar errado, e a pessoa errada, e a motivação errada. É Jesus, é Ele quem pode mudar a sua história e a história da humanidade, porque a palavra designada lá em Atos, no mesmo livro que nós lemos, é até os confins da terra. Nós temos um compromisso aqui até os confins da terra. Olha, gente, enquanto uma pessoa, uma família, uma cidade ou uma nação não colocar os seus olhos em Jesus, não haverá mudanças reais ou transformações verdadeiras. Para dessa bobagem, para desse cultivo de celebridades e de homens, por mais importantes que são. E nós temos pessoas célebres que passam na história e cooperam com mudanças e transformações. Mas eu quero convidar você, igreja, nessa noite, que milita em uma localidade, que serve ao Senhor, você que lidera, está se preparando para liderar, chegou na igreja agora, entrou agora, eu quero que os seus olhos estejam postos no autor e consumador da sua fé, aquele que fundamentou a sua igreja, e que chamou você para ser igreja junto com Ele, na missão que Ele teve, na missão que Ele tem, e que Ele continua tendo através de mim, através de você, a igreja dEle. O mundo precisa de Jesus. Olha para cá, deixa eu falar uma coisa para você aqui, e você tem. Nossa, um povo sem Jesus é terrível. Amém!
Eu disse que o mundo precisa de Jesus, e eu disse, você tem. Só não tem quem não se converteu, quem não se arrependeu, quem não confessou, quem não se entregou a Cristo, não o recebeu e não foi recebido por Ele como um pecador perdoado, e o recebeu como um Senhor restaurador e redentor da vida pessoal. Aí essa pessoa não tem. Mas se você já fez tudo isso, você tem, então o mundo precisa de você. O mundo precisa de você. Esse é o fogo que eu desejo, que desejamos nessa conferência, colocar dentro do coração de cada crente aqui. Eu quero que você saia daqui desesperado, desesperado pela sua missão, desesperado por almas, desesperado pelo pecador perdido ainda. Esse é o desejo do meu coração, e esse é o meu clamor, o meu grito diante do Senhor. Esse texto que lemos é tão maravilhoso, explicativo para o estilo de vida de todos aqueles que tiveram uma verdadeira experiência com Cristo e abraçaram a sua obra como igreja militante nesse mundo perdido, corrupto e desviado de Deus. Esse texto, ele nos apresenta um propósito maior para a nossa existência nesse mundo. Para pensar comigo aqui, chega de um povo que levanta cedo, trabalha muito, chega cansado em casa, vai no shopping, viaja para a praia, corre para aqui, corre para ali, etc, etc, etc. Tem um propósito maior. Eu corro como igreja e como servo, como discípulo, um perigo muito grande de correr atrás de vento, porque nós somos, e eu não estou nem falando de estocar vento em garrafa, eu estou falando de correr atrás de vento. Nós temos por hábito distrair da essência do nosso chamado, e por melhor e por mais boa que seja a intenção, mais honesta que seja a intenção, nos distrairmos correndo atrás dos ventos, principalmente em tempo de calor. A gente quer sentir um ventinho, e de repente nos deixamos levar pelo vento. Tem um propósito maior. Pare de correr atrás de coisas que não são suas, e atrás de vento que não vai te dar outra coisa a não ser um refresco circunstancial. Deixa eu dizer uma coisa para você, você tem um Espírito Santo na sua vida, já entendeu isso? Aleluia! Glória a Deus! Eu tenho o Espírito Santo na minha vida, que coisa maravilhosa, que bênção, que privilégio, mas que responsabilidade, que responsabilidade. De maneira, Daniel, que se você é igreja, entenda isso, por favor. Primeiro, se você é igreja, entenda isso. Eu quero levantar aqui pelo menos 5 situações que eu gostaria que você saísse daqui entendendo claramente, sem nenhuma dúvida. Se tiver alguma dúvida, pode pagar um lanche para mim depois, eu vou com você e eu quero tirar a sua dúvida, depois de comer o lanche. Primeira coisa, a igreja de Jesus é cheia do Espírito Santo. A igreja de Jesus, ela é cheia, ela não está pela metade, ela não está nas beiradas, ela é cheia na proporção da grandeza e da manifestação do Espírito. A igreja é. Jesus prometeu. Se você ler Mateus 3, 11 e João 14, de 15 a 27, tem uma promessa de enviar o Espírito Santo. Deus Pai fez cumprir. Se você ler Atos capítulo 2, Deus Pai cumpriu e derramou o seu Espírito Santo sobre a igreja, dentro da igreja, para a igreja. E o Espírito Santo veio. Em tudo. Na igreja e para a igreja, o Espírito Santo está.
Igreja não é só a manifestação do encontro coletivo do corpo de Cristo, que nós chamamos de igreja. Igreja, ela é toda a manifestação desse corpo multiplicado na cidade, como uma boa invasão da presença de Deus, nas casas, no trabalho, nas escolas, nas ruas, nas diversões, nos lazeres, nos bate-papos, nas relações e daí por diante. Pastor Rafael, nós não temos falta do Espírito Santo de Deus, não. O problema da igreja não é a falta do Espírito Santo. Havia uma briga na década quando o movimento 40, 50, o movimento pentecostal tomou muita força no Brasil, década de 60, os carismáticos, e aí havia uma briga com os convencionais, os históricos, os tradicionais, que não tem o Espírito Santo, aqui tem o Espírito Santo, e ia qualificando o Espírito Santo, e mandando e dizendo, aqui você está, aqui você não está. Isso já acabou, foi derrubado, não só doutrinalmente, mas também nas relações da igreja, que milita na cidade, a partir da comunhão da igreja, a partir da obra do próprio Espírito Santo. Não é falta de Espírito Santo de Deus. Olha para cá, sabe o que pode estar acontecendo? Olha para cá, por favor, sabe o que pode estar acontecendo? É o Espírito Santo ter falta da gente, de nós. Marcos, Suquita. O que pode estar acontecendo é o Espírito Santo ter falta de discípulo, ter falta de crente, ter falta de homens e mulheres que deveríamos estar à disposição dele. O que pode estar acontecendo é o Espírito Santo não poder usar você ou eu, não porque ele não tenha poder para usar, mas porque você não está disponível, porque você não é canal que está disponível, porque você não é um discípulo disponível e comprometido com o uso do Espírito Santo. O que pode estar acontecendo é o Espírito Santo não poder contar com você, ou comigo, Indianária e Saulinho. Agora, a igreja não tem falta do Espírito Santo. Em segundo lugar, a igreja de Jesus é marcada pela palavra do Pai. Por isso nós somos o povo da palavra. Alguns têm dito assim, que essa é a geração de crentes, de membros de igrejas evangélicas, criaram um status quo tão grande, que perderam o compromisso com a palavra. Um povo que não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia. No nosso caso, nós temos uma escola bíblica quase todos os dias funcionando em muitas casas. As células é a nossa escola bíblica. Tem igrejas que têm uma escola bíblica no domingo pela manhã. Central tem uma escola bíblica em 79 casas, em dias diferentes, onde a Bíblia, na comunhão dos irmãos, na oração dos irmãos, no comer junto, no convívio, na liderança, no treinamento, dão uma atenção especial ao estudo direcionado da Bíblia. E modéstia à parte, falo isso sem nenhuma pseudo-humildade, mas com a convicção, com uma palavra bem preparada, para que cada discípulo da Central cresça a cada semana com a sua escola bíblica, com o seu fruto do estudo bíblico, além das leituras direcionadas, além das pregações públicas dos púlpitos das igrejas. Nós somos o povo da palavra. A igreja de Jesus é marcada pela palavra do Pai. Jesus tem uma doutrina. Eu estou falando de ensino para a vida. Jesus tem um ensino para a vida. Ele chamou 12, e ele durante 3 anos andou com 12 em especial. Ele andou com muitos outros também, né? Nós temos o caso dos 70, dos 120, depois Jesus ascendeu aos céus. Mas 12 ele deixou dentro do coração, para que tivesse produto para ser derramado para o coração dos outros. Jesus tem doutrina.
Deus sempre derramou a palavra de orientação dele. Não houve um povo na face da terra, desde a criação, no Éden, com Adão e Eva, que Deus não tenha dado direção da sua palavra. Tanto que o primeiro pecado do homem, da raça humana, contra Deus, foi incredulidade. Incredulidade, Fábio, em relação à palavra ensinada de Deus. Pecado de incredulidade que gerou desobediência, que gerou rebeldia e que trouxe uma terrível consequência de preço, que foi expulsão. Deus sempre tem, Deus me dirige, Deus me ilumina, nunca deixou uma vela apagada, Deus nunca assoprou a última vela para deixar você sem luz, não. Desde que você foi tirado das trevas, Deus colocou você e eu também na maravilhosa luz dele. Sabe o que significa luz de Deus? Significa direção, palavra, caminho que tem conteúdo esclarecedor, claro. O Espírito Santo tem compromisso em ensinar para que a igreja viva e cumpra a sua missão. Jesus falou, vocês podem ficar tranquilos, porque eu vou para o Pai, mas o Espírito de Deus, o meu Espírito ficará com vocês, e Ele vai ensinar vocês, Ele vai trazer a memória de vocês, Ele vai lembrar vocês, Ele vai esclarecer para vocês, porque eu não tenho um povo ignorante, eu não tenho um povo desesclarecido, eu não tenho um povo fechado, eu tenho um povo que ouve, eu tenho um povo que enxerga, eu tenho um povo de coração aberto, eu tenho um povo que está orientado, e o meu Espírito Santo. Se a igreja não tem falta de Espírito Santo, a palavra do Pai também não pode faltar, porque o Espírito Santo tem responsabilidade, de mantê-la viva em nossos corações. É na palavra que somos levados também à comunhão, à mesa, ao partir do pão. O texto fala disso. Eu não vou ficar pegando pedacinhos do texto, porque o meu tempo aqui é pequeno. Mas vai trazendo o texto que lemos à sua memória, em cada parte que eu estou tratando aqui. É vida em amor, celebração da lembrança de Cristo, a ceia. E não só a ceia do Senhor, quando aqui fazemos na mesa, na congregação, mas a ceia. Ontem a minha célula reuniu na casa de um visitante da nossa igreja, da nossa célula, o Otacílio, ali no Ana Malaquias, perto do antigo Alfa. No finalzinho, o que nós fizemos, Zé Luiz? Nós comemos juntos. Alguns mais desavisados, infelizmente, eu falo, essa pimenta está ardendo. O sujeito não ouve, põe piripiri daí de Portugal. Tadinho, jogou quase tudo fora. Assim. O negócio queima, não tem sabor, só queima. Aquela pimenta do capeta, eu vou orar em posição de mãos. Se ele levar de novo lá, eu vou orar com imposição de mão para repreender, tirar todos os capetas daquela pimenta. Mas tem a ceia toda semana, você tem a ceia com a sua família, terça, segunda, quarta e sexta, geralmente nós fazemos um culto doméstico na nossa casa, e nós adoramos, a palavra de Deus está ali, um louvor está ali, uma oração de reconhecimento é feita, e uma ceia é servida, nós comemos juntos. Da família a grupos menores, como célula, como a igreja, nós temos um tempo de mesa, de comunhão. Nós não vamos para a mesa porque estamos com fome, nós vamos para a mesa porque temos a oportunidade de relacionar. E na relação a gente come e satisfaz. É maravilhoso, é maravilhoso. É na palavra que somos impulsionados à oração juntos. Juntos é melhor. Eu sei que eu posso orar sozinho, lógico que posso. Mas juntos é melhor, através da palavra que nos disciplinamos e também nos estimulamos uns aos outros. É muito importante compartilhar a palavra. Por favor, se você é igreja, entenda isso. Em terceiro lugar, entenda isso. A igreja de Jesus é lugar de temor e de obra. Temor e obra. Temor referindo-se a respeito, reverência, obra a compromisso, missão, trabalho. A vinda de Jesus trouxe um caminho de reconciliação. Só que agora somos nós, os que estão continuando a obra.
igreja? Você já sabe que Jesus subiu para o céu. E ele falou: tudo que é minha responsabilidade, eu deixo com vocês. Igreja. Ninguém é obrigado a ser membro de igreja. Não seja membro de igreja se você não entender o que é isso. E eu não estou falando só da igreja local, que tem uma placa: Igreja Batista Central de Timóteo, Igreja do Avivamento de Floresta, Igreja Presbiteriana do Primavera, Igreja Metodista do Amaro Lanário, do Central de Fabriciano, Igreja da Evangelho Quadrangular de Santana do Paraíso, Igreja Novo Horizonte da Olaria 2, igreja e tantas outras igrejas que estão caminhando com a gente dentro da Visão Celular, no grupo de oração que eu estou citando aqui, mas eu poderia dizer Assembleia de Deus, Maranata e tantas outras próximas da gente aqui. Eu estou dizendo delas também, mas eu estou dizendo da Igreja Universal de Deus, da igreja que congrega todos os santos, todos os homens e mulheres convertidos de todas as épocas, mas que enquanto viva, ainda está em militância até que Cristo volte para arrebatar a igreja total. Nós temos a obrigação, a manifestação do Cristo foi a pregação dos céus para despertar, ou melhor, a manifestação do Cristo foi a pregação dos céus para despertar os homens para uma volta ao Pai, o Criador, restauração. Eu e você somos colher nas mãos do Espírito Santo. Eu e você somos instrumentos na mão do Espírito Santo. É bem verdade que talvez nós estamos aqui uma colher meio torta, uma régua, né, meio esquisita, porque tem instrumentos que são assim, mas se você for útil para o propósito para o qual se especifica e cumprir direitinho o seu trabalho, já está de bom tamanho. Você vai morrer. Você sabia disso? Fala para o irmão do lado aí: você vai morrer. E outros vão nascer. E outros vão nascer. E outros vão nascer. E outros vão nascer. Até que Cristo volte e arrebata a sua igreja. É assim que vai funcionar. Não fique cobrando que Cristo volte. Ele vai voltar na hora que ele tiver que voltar. Deus vai dar o apito final na hora que ele tiver de dar. Não é porque você está aí, não demora, tem 2000 anos. Se tiver mais 2000 anos, mais 2000 anos, é problema de Deus. Dê-se por satisfeito de pertencer. Na terra, a igreja dele. No céu, na igreja dele. Isso é maravilhoso. O amor de Deus é derramado em misericórdia e bondade. O amor do Pai é uma oportunidade de volta para quem está perdido, para quem saiu. Mas sabe quem é o instrumento? Eu e você. Vai guardando isso. O Espírito Santo é agente permanente de tocar corações do homem e convencê-lo à realidade do temor a Deus. Ou seja, pecado, justiça e juízo. Você e eu somos a boca do Espírito Santo. O propósito é fazer voltar o homem perdido à casa do Pai. Nós somos as mãos que vão levar. Houve um dia que um amigo meu de escola pegou na minha mão. Sabe como é que ele fez quando pegou na minha mão? Apenas com um convite: Teco, vamos à minha igreja? Ele não falou nada mais. Ele não citou João 3,16. Ele não disse que Jesus me ama. Embora o testemunho dele era muito bom na escola, um menino jovem direito, correto, sempre solícito com todo mundo, muito inteligente, professor universitário em Vitória hoje, Cleveland, tchê. Ele pegou na minha mão e me levou a Jesus e a igreja apenas com um convite. Você talvez tenha mais do que isso, do que um convite. Você tem mãos, pegue na mão de alguém, por favor. Você é um instrumento. Deixa eu terminar esse parte 3 aqui, esse ponto 3. Se na história, no Antigo Testamento, presta atenção aqui, se na história, no Antigo Testamento principalmente, Deus falou ao seu povo, Deus falou, Deus revelou. Pastor Rafael, na leitura inicial, citou aqui dois profetas, Elias e Jeremias. Deus falou de diversas maneiras. No Novo Testamento, em Cristo, Deus não falou mais, Deus gritou, Alessandra. Cristo é o grito de Deus.
Sabe como é que ecoa esse grito de Deus? Eu amo vocês, voltem. Não é desespero de solidão, é amor. Deus não está gritando porque está desesperado, mas porque ama desesperadamente. Aleluia. Por isso Deus educa, ensina, disciplina, cuida, zela, dirige. A revelação do amor de Deus ao seu povo se dá na direção. Tem alguém perdido aí? Talvez tenha alguém perdido aqui nessa noite e precisa de Deus. Se você é igreja, por favor, entenda. Quarto lugar, caminhando, na igreja de Jesus é necessário comunidade. O mundo prega individualidade. A igreja pega corporativismo, comunidade, corpo. Por isso, esse apelido, corpo de Cristo. Verso 44 diz isso, como a Bíblia diz com muita clareza: tinham tudo em comum. Você crê? Como é que a gente faz isso hoje? Quando a gente socorre um irmão que está necessitado, quando a gente percebe alguma carência material, física, espiritual, emocional, familiar, das ordens do mundo da terra e do mundo dos céus, no coração e na vida do homem. Nós fazemos isso quando nós ajuntamos o nosso pouquinho e fazemos cestas e atendemos famílias carentes de uma comida no mês. Nós fazemos isso quando temos alguma necessidade com alguns doentes e nós prestamos serviço a eles, daí por diante. Eu estou falando não é só disso não. Eu estou falando de estilo de vida, de necessidade, de cuidado, de preservação, de amor declarado. Eu estou falando de acordo, comunhão, concordância, unidade. Eu estou falando de estar junto, porque estar junto a gente observa. Estar junto deveria levar a gente a uma ação ou uma reação para tocar vidas. A minha célula, o quebra-gelo ontem, pastor Rafael, foi esse: se você fosse chamar um personagem bíblico para jantar com você, qual seria o personagem que você chamaria? E por quê? Cada um foi falando, eu disse, eu chamaria Barnabé. Eu preciso aprender a ser mais generoso. Eu preciso aprender a ter mais paixão de socorrer pessoas. Eu preciso ter olhos mais abertos para as necessidades das pessoas que estão próximas de mim. E eu preciso ter um coração desprovido de precificação, mas de amor puro por causa do Espírito Santo que habita na minha vida. Eu queria aprender com Barnabé um pouquinho mais sobre generosidade. Olha para cá. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que está impedindo? Por favor, reflita nisso. O que está impedindo você de andar como um com a sua igreja? Em Meire. O que está impedindo você de andar como um com o seu pastor, com a sua liderança? O que está impedindo você de andar como um com a sua célula? O que está impedindo você de andar como um com os seus irmãos e irmãs? O que está impedindo você de andar como um com a sua família? Em todos esses lugares, tem pessoas falhas, como você é falho, tem pessoas necessitadas que vão ocupar tempo seu, mas você também é pessoa falha e necessitada que vai ocupar tempo de alguém. Esqueça disso não. Não deixe os dias ruins chegar para você saber quem você é. Saiba quem você é, mesmo nos dias bons. O que está faltando para você andar como um com Jesus que deixou essa missão para você?
Entenda isso, a igreja de Jesus é lugar de comunidade. Sabe por quê? Sabe por que nós nos dividimos tanto? Eu quero eu, você quer você. Visão vai gerar divisão. Dá certo não. Dá certo não. Eu mais eu é igual a estagnação, brigas. Eu mais você é avanço, multiplicação, acordo, ajuste, gera vida. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade, não. Sabe qual que é um dos maiores? Isso na minha visão, tá, gente? Os maiores problemas da igreja: desunião, desacordo, egoísmo, individualismo. A essência da igreja de Jesus é a unidade, fora disso é problema. E isto poderá acarretar em falta de Deus, independência de Deus, desapego ao Espírito Santo. Talvez é o que muitos crentes, eu não estou julgando, eu estou apenas levantando uma hipótese, fazendo uma observação a partir dos meus próprios cuidados e dos meus próprios temores e da minha própria responsabilidade como igreja junto com você. Se Jesus é a nossa paixão, Ele nos dará uma visão e nos conduzirá a uma obra de avanço. Nosso Jesus é o vitorioso, e para isso é necessário e fundamental o poder da concordância. Falando sobre isso, o evangelista Mateus, no capítulo 18, verso 19, ele diz: também digo que, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Logo em seguida, no verso 20, ele fala o seguinte: se 2 ou 3 estiverem juntos em meu nome, eu garanto a minha presença, não vai faltar eu não. E quando a presença de Jesus está ali, e corre poder e corre propósito, os 3 P's: presença, poder e propósito. E para isso é necessário o poder da concordância. E eu acredito que a célula é um ambiente oportuno de ajudar e ressignificar essa necessidade de comunidade na igreja. Meu irmão, ei, avalie sua postura, por favor. Avalie o seu coração, avalie sua honestidade com a sua igreja. Avalie seu compromisso com Jesus e com a igreja. Avalie o seu potencial. Você serve. Você serve. Avalie sua lealdade e responsabilidade com a sua célula, por favor. Se você é a igreja, 5º e último lugar, já estamos terminando. E a plaquinha nem levantou ainda. Já vou terminar. A igreja de Jesus tem visão que falta mais um aqui. Oi? Oi? Um dos grandes problemas da igreja contemporânea é a falta de evangelização, é a paixão pelos perdidos, é a crença de que se eu pregar, aquele perdido, não porque eu vou chamar ele assim preconceituando, mas eu sei da vida espiritual dele, eu estou caminhando com amigos, parentes, se eu não falar nada, ele vai morrer e vai para o inferno, é o que a Bíblia diz. Mas se eu falar, há uma probabilidade de salvação, de conversão, de eu pegar a mão dele e levá-lo ao entendimento da revelação do amor de Deus Pai, porque alguém já fez isso comigo, alguém sentiu que faltava mais um. Eu só estou na igreja porque alguém sentiu que faltava mais um e que poderia levar mais um para Jesus e para a igreja.
Talvez você está aqui, tem um cachorro, caramelo. Toda vez que a porta está aberta, ele entra. Fique chateado comigo, não, a Nubia me chamou, eu me vou chateado porque eu chamei de cachorro ela aqui, adestrando. Eu nem tinha chamado, eu não estou chamando você de cachorro, não. Mas tem gente que está entrando para a igreja porque a porta está aberta. Mas isso não significa muita coisa para ele. Ou talvez tem gente com a porta aberta, mas não está entrando porque está faltando mãos para ajudar a pessoa a entrar. A igreja de Jesus tem visão de que falta mais um aqui: salvação para todos. Salvação para todos. João 3, 16, 17 narra uma fala de Deus, um compromisso de Deus, uma promessa de Deus e um esclarecimento de Deus. Vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. O verso 17 vai dizer: deixa eu dizer para vocês, eu que dei, eu que amei, eu que fiz essa obra, eu não fiz porque eu quero que o mundo seja condenado. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar-se o mundo. Na verdade, o mundo deveria merecer a condenação mesmo, ira de Deus, destruição e inferno. Mas Deus está dizendo: eu não mandei para esse sentido, não. Eu tenho outro propósito, meu coração tem outro desejo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então a igreja está atrás de todos. A igreja vai atrás de todos. É a sua célula indo atrás de todos, e a sua célula é a melhor, a minha célula é a melhor ferramenta para isso acontecer. A minha célula e a sua célula são os pés de Cristo em Timóteo, na região e até os confins da terra. Quais são os todos próximos de você? Não sei, você que tem que responder. Você tem colocado as suas mãos evangelizadoras sobre alguém? Seja honesto. Qual é o seu alvo de evangelização para esse ano? Qual é o seu oikos atualmente? Seja honesto, você tem? E igreja, por favor, eu quero terminar. Qual é o desejo do coração de Deus? Que todos sejam salvos e que nenhum se perca. Para quem Jesus veio? Para todos. Para todos. Sobre quem o Espírito Santo quer usar você? Sobre a vida de todo pecador perdido. O propósito é achá-la, levá-lo ao conhecimento de Cristo, doutriná-lo, discipulá-lo, batizá-lo, integrá-lo, agarrá-lo no corpo. Qual que é o compromisso dos apóstolos? Qual foi o compromisso dos apóstolos da igreja primitiva? Missões, pregar, anunciar Cristo, morrer pelo Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa aqui, eu estou terminando. Muitas pessoas morreram pela missão, em busca dos todos, eu e você, até os confins da terra. Eu só estou aqui porque alguém morreu por mim. E eu não estou falando agora de Cristo, que morreu para minha salvação. Alguém morreu para que eu ouvisse falar daquele que morreu para me salvar. Nós estamos em época de missões mundiais. Estude missões mundiais, por favor. Ame missões mundiais, leve a sério missões mundiais. Quando você for, mais Meire, Suquita, para Angola em julho, é um pedacinho da central, indo lá e experimentando aquela realidade. Você pode fazer tudo isso em Timóteo, mas você está indo lá para Angola, em Uambo, e você vai levar o quê? O nosso cheiro, cheiro de igreja, o cheiro de Jesus. E você vai viver a igreja ali, continuando a fazer missões. Você não vai fazer missões lá não, você vai continuar a fazer missões lá também. Deixa eu perguntar, olha para mim aqui nos meus olhos, para quem que você vive, hein? Para que você vive? Qual que é a real motivação da sua existência?
Meu apelo agora, a todos nós, é que sejamos um em busca de mais um. Quantas vezes Jesus dedicou seu tempo, seu dom, sua paixão para um, só para um. Sabe o que vai acontecer? Sabe? Você pode ler para mim aí? Não, você pode falar mais alto. Avanço. Se você for um, na busca de mais um, avanço. Eu não estou falando aqui perfume antigo, não. Eu estou falando de você avançar. O óbvio tem que ser dito. Porque senão alguém, o pastor falou para avançar, eu já comprei e estou usando. Sua vida. Cristo na vida de outros. Vida sendo alcançada, igreja trabalhando na colheita, o propósito sendo cumprido, o maior amor do mundo, alcançando vidas através de você, mais que mudar de vida, só para esta vida, nós estamos falando de destino, de eternidade. Eu sei que é muito bom ajudar pessoas a mudar de vida aqui nessa terra, e nós podemos fazer isso, se dermos conta de fazer, indicando um emprego, ajudando, melhorando a casa, construindo qualquer coisa, pagando um curso para alguém, ajudando numa dificuldade, mas eu estou falando de eternidade. Jesus não quer melhorar a vida de ninguém, Jesus quer mudar a vida das nações, dos povos, das pessoas, e você é quem Jesus quer usar. Você é quem o Espírito Santo quer usar. E eu fico perguntando nesse final, como amar ao próximo? O pessoal da música pode vir. Como amar o próximo? Deixa Jesus amar através de você. Se você falar, pastor, eu estou tão desanimado de amar, eu estou tão preguiçoso de amar, preguiçosa, eu estou tão decepcionado de amar, porque eu já amei e fui decepcionado, você não entendeu. Eu estou falando de evangelho, eu estou falando de missão, eu não estou falando de você, eu não estou falando das suas agradabilidades, eu não estou falando das suas decepções, por mais importantes que elas sejam, eu estou falando do que Jesus fez. Ele quer usar você, o Espírito Santo quer usar você, ou seja, quer me usar também, deixa Jesus usar a sua vida, deixe Jesus usar a sua vida. Qual que é o maior propósito de Jesus na sua vida? É me salvar. Mas já salvou, e aí? Então você pode morrer. Por isso dá vontade, Marco Mansur, em alguns batismos, falar, eu te babá, tititi, e me deixar o cara morrer afogado mesmo. Porque não vai dar em nada. Você está cumprindo um ritual religioso. Deixa Jesus usar você. Ele salvou, Ele quer usar a sua vida. Ao invés de orar, vamos cantar? Vamos ficar em pé? Essa música retrata, pastor Rafael, eu termino aqui a minha palavra nessa palestra, e eu agradeço pela disposição dos seus ouvidos, mas eu quero pedir, meu desafio é que você entenda o que Deus trouxe para você, como despertamento dessa noite, como trouxe para mim. E nós vamos orar junto essa oração. Tem gente no deserto, tem gente que tem um abismo, precisa de uma ponte, tem gente sofrendo, precisa de uma cobertura. Você pode ser cobertura para alguém. Tem gente que precisa de marretadas, e ele tem força, tem que derrubar muros para transpor. Deixe Jesus usar você, porque se Jesus não usar você, deixa eu dizer, alguém ou alguma coisa vai usar, porque você, desculpe dizer isso, tá? Vale para mim também. Você é usável. Você é usável. Se não é Jesus quem vai usar, se não é o Espírito Santo quem vai usar, alguém ou alguma coisa vai usar você, Fred.
Não se engane e não se deixe enganar. Então é melhor, deixe Jesus usar, deixe o Espírito Santo usar. Usa-me. É uma oração. Talvez a gente tenha dificuldade, talvez tenha problemas que dificultam a gente orar isso, mas eu queria desafiar você a orar essa oração comigo, cantando em nome de Jesus.